Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós escutamos na Divina Liturgia a continuação do trecho santo do Evangelho da semana que passou, da semana passada. Lembrem que na semana passada nós começávamos o Evangelho segundo Lucas, começávamos no capítulo 1 e pulávamos para o início do capítulo 4. No início do Evangelho, o prólogo de Lucas, endereçando o seu texto a Teófilo, e a segunda parte que nos mostrava Jesus Cristo como um judeu piedoso, que ao voltar à sua terra, Nazaré, vai no dia de sábado à sinagoga, pega um texto santo que o entregam, do profeta Isaías. Ele lê o trecho do profeta Isaías, que falava da sua missão. E ele, ao explicar aquele texto, ele diz assim: eis que hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E aí já desembocamos no Evangelho de hoje. Só que é interessante nós pararmos um pouco e percebermos o que é o profetismo na história do povo de Deus. Desde o início da história do povo escolhido, Deus suscitou profetas para anunciar a sua verdade através de oráculos, e para catequizar o povo, e para denunciar as injustiças do mundo contra o povo de Deus escolhido. Temos uma gama de profetas no Antigo Testamento. São tantos. Profetas maiores, profetas menores, profetas que anunciam coisas boas, mas também profetas que anunciam catástrofes e que colocavam, de certo modo, muito medo nas pessoas. Cristo Jesus é confundido com esses profetas do Antigo Testamento. Basta a gente pensar, quando ele começa a sua vida pública, que ele começa a anunciar o reino de Deus, e questiona os seus apóstolos a respeito da identidade dele, o que estão dizendo de mim aí fora, nós vemos respostas variadas, e dentre elas, aquelas que confundem ele com profetas do Antigo Testamento. E o Senhor não se dá por vencido, questiona mais uma vez. E Pedro vai responder com precisão, com exatidão, com dignidade: quem é Jesus? O Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, nosso Senhor, aqui não é um profeta. Deus não enviou mais profetas. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, profetizado por Isaías, que ele nasceria de uma virgem e seria descendente de Davi, e nasceria em Belém de Judá. Ele não seria profeta. Ele não é profeta, mas o Filho de Deus. É interessante, muito interessante aqui, porque nós também, católicos batizados, quando fomos batizados, nós participamos do tríplice munus de Jesus Cristo, da sua profecia, do seu sacerdócio, da sua realeza. Todos aqueles que são batizados são profetas, sacerdotes e reis. Não é estranho a nós cristãos a profecia, e não pode ser. Não é estranho a nós cristãos sermos identificados com Cristo profeta,
porque assim de verdade nós o somos. E em 3 lugares da Igreja Católica, esse munus de Cristo é muito bem nos apresentado. Cristo se apresenta como Rei, quando está sentado na sua sédia, ali, a conduzir a comunidade cristã rumo ao céu, atuando na pessoa do sacerdote, onde ele é simplesmente um instrumento. Esse Cristo se apresenta como sacerdote, quando ele mesmo oferece o sacrifício aqui no altar, o mesmo sacrifício da cruz. Cristo se apresenta como profeta, quando vem aqui anunciar a mensagem de Deus para a conversão dos homens, para o crescimento do reino de Deus. É por isso que na divina liturgia, minha gente, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, mas devemos ser obedientes à igreja, para que aqui não seja proclamado, pregado e anunciado nem ideologias, nem ideias particulares, mas deve ser esse lugar, o lugar da pregação genuína, piedosa, justa da palavra de Deus, o lugar da palavra de Deus, genuinamente pregada para a santidade dos cristãos. Olhem que Nosso Senhor, aqui no texto santo, ele, ao explicar aquele texto que ele proclamou, causou uma confusão na comunidade dos cristãos. Por quê? Ou melhor, me desculpem, na comunidade dos judeus. Por quê? Porque o Senhor aqui, ele não era alguém estranho àquele povo. Aqueles homens ali de Nazaré conheciam quem era Jesus, sabiam que Jesus não era um estranho, um profeta que veio de longe, mas alguém que foi suscitado ali no meio do povo, no meio deles. Tanto que eles questionam assim: mas não é esse o filho de José? Eles estavam ali encantados com a beleza da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sabedoria daquele homem. Eles estavam encantados com aquilo que escutavam dele. E vejam, minha gente, que a palavra de Deus tem esse poder de nos encantar. A palavra de Deus nos empolga, a palavra de Deus nos encanta, quando é de verdade de Deus, não ideia dos homens. E nosso Senhor, ali, vendo que eles estão encantados com a palavra que ele prega, mas não conseguem entender que como pode ser aquele homem de Nazaré, filho de José, que eles contemplaram brincando, que eles iam correndo, e como poderia ser aquele homem, o grande profeta, Deus? Só que nosso Senhor aqui é implacável. Deus que prescruta os corações, ao olhar aqueles homens, sabia o que eles estavam pensando. E nosso Senhor aqui vai dar de verdade uma grande chamada de atenção. Mas, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E ele acrescenta, nos diz Lucas: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria.
Nosso Senhor não vai de modo algum ali fazer nenhum milagre. E mais, vai catequizá-los e vai dizer assim: olha, Deus agiu em meio à viúva de Sarepta, que era pagã. Deus agiu em meio a um siríaco, Naamã, o sírio. Mas eu não vou agir no meio de vocês por causa da dureza do coração de vocês. Olhem que aquele encantamento que eles estavam com a palavra que saía da boca de Cristo, agora se transforma numa fúria. Agora se transforma em algo colérico dentro deles. Eles são tomados de raiva. Mas, meus irmãos, isso aqui é tão interessante porque eles não foram na sinagoga para escutar o que eles queriam, como vocês, como eu, como nós não viemos à igreja para escutar o que nós queremos. Nós viemos à igreja para escutar a verdade, e muitas vezes essa verdade vai nos desestabilizar. E ao invés da gente sair da igreja em paz, a gente sai inquieto, porque a palavra tem essa grande capacidade de nos burilar, de nos fazer entrar em crise. E essa crise não é para a nossa destruição, mas a crise é sempre para a purificação, como o ouro no crisol. Tirai as impurezas para que ele possa reluzir. Quando você vem à igreja, você tem que entender que a palavra está sendo proclamada e tem como objetivo a nossa conversão, e tem como objetivo nos ganhar para Deus, nos tirar de uma vida medíocre e nos jogar para cima para que caminhemos rumo aos céus. Só que isso é tão interessante porque a liturgia da igreja hoje nos coloca dentro desse contexto do Evangelho segundo Lucas, nesse capítulo 4, a partir do versículo 21, nos coloca um trecho do profeta Jeremias. E é interessante porque Jeremias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Jeremias é de verdade um daqueles profetas que fascinou o povo, mas fascinou tanto o povo, que aquele povo, quando vê as maravilhas que Cristo fez, sente saudade de Jeremias e diz: não seria ele, Jeremias, que voltou? Só que, olha que interessante, Jeremias vai ser suscitado profeta no tempo de um rei, o rei Josias. Josias é um dos melhores reis do povo de Israel, descendente ele de Davi também. No tempo de Josias, rei de Judá, a gente pode até ter a ousadia, quem conhece um pouco a história de Israel, pode ter a ousadia de dizer que Josias é um dos reis, talvez o mais santo depois de Davi. Muito querido. O povo tinha muito apreço por Josias. E naquele tempo ali surge um oráculo divino. A palavra de Deus foi dirigida a Jeremias. Olha, Jeremias, que antes de formar-te no ventre materno eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Olhem aqui uma coisa, minha gente. Todos nós temos uma missão no mundo. Você não é uma toa. Eu não sou uma toa.
Nós não somos frutos do acaso, mas todos nós viemos ao mundo com um projeto, com um plano traçado por Deus. E isso de verdade acalenta o nosso coração. Quando muitas vezes nós somos tentados a pensar que somos nós os senhores das nossas vidas, e não somos não, viu? As grandes decisões nós tomamos, mas devemos tomá-las em Deus, porque a nossa vida não nos pertence. Querem uma prova? Você não escolheu o dia que nasceu, nem tem o direito de escolher o dia que vai morrer. É Deus. Isso aqui para nós acalenta o nosso coração, de sabermos que devemos todos os dias buscar pautar a nossa vida, deixando ela ser conduzida pela palavra de Deus, que deve ser luz para os nossos passos. É claro, minha gente, que nós somos ainda tão pequenos. É claro que nós somos tão ínfimos, tão pequenininhos ainda, para vivermos com exatidão, com dignidade, todo o projeto de Deus. Nem vocês vivem ainda de uma forma totalitária, de uma forma total o projeto de Deus, e muito menos eu. É um esforço constante que nós devemos ter todos os dias, para associar as nossas vontades com a vontade de Deus, e assim construirmos a nossa vida, não em cima da areia, mas em cima da rocha firme que é Cristo, com os verdadeiros valores. É daqui que São Paulo, hoje escrevendo à comunidade dos Coríntios, aquela comunidade ali que quando se converteu era uma comunidade seca, na lei pela lei. São Paulo, ao escrever aquela comunidade, e está aí na segunda leitura, São Paulo começa assim: aspirai as coisas do alto. Mas, meus irmãos, que coisas são essas aqui? São os valores que de verdade nos preenchem. São as coisas que de verdade dão sentido à nossa vida. É impressionante como nós temos pessoas que perderam o sentido da vida, outras nem descobriram o sentido da vida ainda, e outras ficam o tempo todo estragando a vida, pensando que foram feitas por Deus, para rastejar como cobra, ao invés de voar alto como águia. Deus não fez o homem por sofrimento. Deus não fez o homem para infelicidade. O homem não foi feito por Deus de modo algum para ser escravo dos vícios. Mas, como o nosso Redentor assim nos falou, Ele veio nos dar a verdadeira liberdade. E o que é a liberdade para o cristão é fazer a vontade de Deus e não ser escravo de si, não ser escravo do mundo e muito menos do demônio. Só que São Paulo, ao escrever a essa comunidade dos Coríntios, São Paulo discorre de uma forma belíssima. Nós poderíamos dizer, sem erro nenhum, que de verdade hoje nós temos diante dos nossos olhos textos dos mais belos das Sagradas Escrituras, tanto a vocação de Jeremias, como a forma que Paulo vai discorrer a respeito da caridade, que é a alma do cristão, que é a razão do nosso viver em Deus. E Paulo assim continua: eu vou ainda mostrar-vos um caminho
incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens, a dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. E aí ele começa. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, mas nada faz de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Então, o grande fruto da caridade é se regozijar, é rejubilar com a verdade, e nós sabemos que a verdade é Cristo. Ele diz, ergo sum veritas, eu sou a verdade. Se Ele é a verdade, nós devemos escolhê-lo todos os dias, compreendendo que nele felizes nós seremos. Só que aqui é interessante porque a caridade aqui não é, no primeiro momento, essa caridade social que a gente pensa que é. Olha aqui, Paulo dizendo que parece uma contradição assim. Se eu guardasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. Caridade não é só ajudar quem necessita. Isso aqui pode ser vaidade. A caridade primeira, ela é espiritual. É a procura verdadeira do bem precioso, que é Cristo Jesus. Se eu descubro Cristo, as minhas obras boas de verdade são caridades. Se eu não descubro Cristo, as minhas obras vai ser simplesmente filantropia. E a filantropia é diferente da caridade. Um pagão pode ajudar os pobres, porque faz por vaidade, é filantropia. O cristão, ao ajudar alguém, ele faz por amor a Cristo, é caridade. Ou seja, a grande caridade é se descobrir, é se encontrar, é viver em Deus. Mas por que isso? Porque eu posso fazer de tudo nessa vida. Se eu não me descubro, eu sou infeliz. Eu nunca terei repouso. Sonhar, construir minha vida, arquitetar meus sonhos, projetar, tudo isso tem que ser em Deus. E agora em Deus, serei eu o reflexo do seu amor. Serei eu o reflexo de Deus para os outros, nas 4 facetas do amor. O amor eros, o amor entre esposos, o amor filia na relação entre filhos e pais, o amor estrogê na relação entre amigos, e o amor ágape na minha relação com Deus. Só que é interessante essa visão aqui, por quê? Porque João, ao escrever a sua terceira carta, vocês sabem que João Evangelista, uma ramificação da ciência bíblica, nos diz
que João, o evangelista, ele escreve no Novo Testamento 5 livros. O Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. João, na 3ª carta, vai dizer: Deus caritas est, Deus é amor. Ou seja, se nós não tivermos dentro de nós esse amor que vem de Deus, a nossa vida, ela não tem sentido nenhum. É por isso que é tão triste a gente perceber quando as pessoas fazem as coisas por fazer. É por isso que é tão triste quando nós vemos as pessoas fazendo as coisas com uma vontade, principalmente quando é para Deus. Um grande místico dizia assim: põe amor e fazes o que quiseres. Ou seja, o sentido da vida é amar. Não esse amor leviano, vazio, mas o amor profético, que vem de Deus e nos faz descobrir o verdadeiro sentido da vida. Olhem que na semana que vem nós veremos a continuação desse texto do Evangelho segundo Lucas. E veremos os apóstolos ali cansados, fatigados de uma pesca infrutífera a noite toda. E Jesus manda jogar a rede mais uma vez. E o apóstolo diz, a gente vai ver isso no Evangelho da semana que vem, estou dando só para vocês um antigozo da pregação da próxima semana. E o apóstolo diz assim: olha, em atenção à tua palavra, eu vou jogar as redes. Ou seja, eu vou ser obediente à tua palavra. E na obediência, a pesca é milagrosa. Pescaram como nunca tinham pescado. Por quê? Porque foram obedientes. Meus irmãos, a obediência da fé é caminho para o céu. É mentira dizer que tem fé quem não é obediente a Deus. É um mentiroso. Porque a fé acarreta para nós a disponibilidade de sermos obedientes a Deus. É por isso que, com muita dignidade, na divina liturgia hoje, o salmista assim canta: minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me, e escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó meu Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, e desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto eu as vossas maravilhas. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, é preciso crescer na amizade com Cristo, para descobrir o verdadeiro sentido do viver, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como Ele nos amou, e assim fazendo o reino de Deus no mundo acontecer. Vamos ficar de pé e vamos juntos